Vamos lá começar gravando mais uma aula de evolução. 1, 2, 3. Fala jovens, aqui é o professor Marquinho e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre evolução. Nessa aula nós vamos conhecer duas teorias, a de Lamarck e a de Darwin, e confrontar uma situação que é muito comum no nosso dia a dia. Sabe aquela história? As bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes. Por que será que elas se tornam cada vez mais resistentes? Hoje você vai descobrir. Então, já confere se é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações toda semana. Beleza? Vem comigo. Nós temos aqui então, meus jovenzinhos, as minhas girafinhas, coisa mais fofinha do tio. Olha só, cuti-cuti. Então vamos lá, fala sério, professor. Lamarck criou a lei do uso e desuso, uma lei muito interessante porque diz que quanto mais a gente estimula um órgão, mais ele se desenvolve. Quanto menos a gente estimula esse órgão, menos ele desenvolve. Isso, por exemplo, para a musculatura é muito válido. O grande problema de Lamarck foi aqui, ó, na lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O problema foi isso aqui. Lamarck foi o cara que descobriu a hereditariedade, e até aí, ok. Então, até aqui, ó, lei da transmissão dos caracteres, ok. Na hora que ele encaixa adquiridos, pronto. Aí nós temos que voltar naquela ideia de células diploides e células haploides. As células diploides são células do corpo, não estão relacionadas com a reprodução. As células haploides são células reprodutoras, estão relacionadas diretamente com a reprodução. Então, a célula que passa características para os descendentes é a célula reprodutora, haploide, e não as diploides, somáticas. Por isso que as características adquiridas em vida não são passadas para os filhos. Se não, gente, venhamos e convenhamos, quando a mulher pintasse o cabelo, a bebezinha ia nascer com o cabelo pintado. Se o homem fizesse uma tatuagem, a filhinha ou o filhinho iria nascer com aquela tatuagem do papai ou até mesmo da mamãe, enfim. Então, essa característica adquirida ser passada para o filho, furada, beleza? Não funciona. A palavra-chave aqui está na dica, ó, transformismo. Já eu vou explicar para vocês o que significa isso, tá? E a história de Darwin começa em 1809, ano em que Lamarck estava publicando seu livro de zoologia. Então significa que Darwin já estava num meio onde a evolução era discutida. Era bem discutida já. Porém, ele teve uma ideia inovadora. No seu livro Origem das Espécies, ele escreveu a teoria da seleção natural, que nada mais é do que a natureza, o ambiente, selecionando positivamente ou negativamente as espécies. Como funciona isso? Vamos lá. Vamos dar um exemplo bem simples. Imagine os gafanhotos vivendo na grama. Se a espécie de gafanhoto tiver duas cores, uma cor marrom e uma cor verde, aquele de cor verde é favorecido e consegue sobreviver na grama porque a grama é verde. Aquele que é marrom vai ser prejudicado, vai ser selecionado negativamente porque ele vai se destacar na grama verde por ter uma cor diferente e os pássaros vão se alimentar dele com muita facilidade. Percebe aí o ambiente selecionando positivamente o gafanhoto verde e negativamente o gafanhoto marrom? Tem um outro exemplo que é o das mariposas de Manchester, lá na Inglaterra, no período da Revolução Industrial. A gente começa essa história falando que antes da Revolução Industrial existiam mariposas claras e escuras. Os troncos das árvores eram claros, então as mariposas claras eram selecionadas positivamente, porque as escuras eram mais vistas pelos pássaros e serviam de alimento. Pós-revolução industrial, depois de alguns anos, quando a poluição atmosférica começou a pigmentar o tronco das árvores, aconteceu o contrário. O ambiente começou a selecionar positivamente as mariposas escuras, porque ficavam camufladas
no tronco das árvores e as mariposas claras eram selecionadas negativamente. Percebam? Duas situações ambientais selecionando cores distintas de mariposas. E sobre a reprodução diferencial, pensa comigo. Os seres vivos mais adaptados ao ambiente se alimentam mais, se reproduzem mais e têm mais descendentes. Aqueles menos adaptados se alimentam menos, se reproduzem menos e têm menos descendentes. Então, para Darwin, a palavra-chave é adaptação. Então, na hora que você estiver lendo a sua questão de vestibular, fique ligado nessas duas dicas aqui, ó. Talvez ela esteja puxando para o transformismo, Lamarck, ou para adaptação, Darwin. Vamos entender a partir da historinha das girafinhas? Tá ali, ó. Eu tenho uma girafa de pescoço longo aqui, uma girafa de pescoço curto. Para Lamarck, a girafa de pescoço curto ficava forçando para comer as folhas mais altas e esse desenvolvimento do pescoço era transmitido para os seus descendentes. Quer dizer, as pressões do ambiente, a necessidade de conseguir as folhas lá do alto, modificaram o indivíduo e esse indivíduo passou para os seus filhos. Essa era a ideia de Lamarck. Para Darwin, que vem e refuta as ideias de Lamarck e coloca sua teoria valendo, a girafa de pescoço pequeno possui uma reprodução diferencial, negativa. Por quê? Como acabam-se as folhas mais baixas primeiro, a girafa de pescoço pequeno come menos, fica fraca, se reproduz menos e tem menos descendentes. Quer dizer que a genética dela não é passada para frente, ela é extinta. Já a girafa de pescoço longo consegue comer mais, ficar mais forte, produzir mais descendentes e passar suas características de pescoço longo para as próximas girafas. Gente, tanto é correta a teoria de Darwin que as girafas estudadas até hoje têm apenas 7 ossos na região cervical da coluna. Então, tanto uma girafa de pescoço curto quanto uma de pescoço longo tem a mesma quantidade de ossos, tá bem? É claro que a girafa de pescoço longo está mais adaptada do que a outra, né? E a história das bactérias? Conta ou não conta? Você já deixou um like? Deixou aquele like maroto aí para ajudar o professor? Aproveita também e compartilha o vídeo com um coleguinha aí, né? Compartilha e avisa ele, ó, nesse tempo o professor vai explicar sobre as bactérias. Vamos lá? Sabe aquela história de quando a gente vai no médico e às vezes a gente acaba escutando assim: ah, você vai ter que mudar de antibiótico para matar essas bactérias que estão na sua garganta, te infeccionando, coisa e tal. E aí a pessoa chega, conta pra avó, pra tia, pro vizinho, pro padeiro, e alguém com uma ideia mirabolante vira e fala assim: toma cuidado com esse negócio de antibiótico, porque o antibiótico pode deixar a bactéria mais resistente. Presta atenção nisso. O antibiótico pode deixar a bactéria mais resistente. Percebe? A bactéria é a espécie, o antibiótico é o meio, é o ambiente. Se o antibiótico vai modificar a bactéria e deixar ela mais forte, isso é transformismo. E aí eu vou aproveitar e puxar o gancho aqui. Se o transformismo valesse, se fosse verdade, não existiria extinção de espécies, porque elas iriam melhorando cada vez mais. Então esse papo é furado, tudo bem? O que o antibiótico faz é selecionar as bactérias. A gente toma o antibiótico, ele mata as bactérias menos resistentes e somente as mais resistentes sobrevivem. Por isso que é importante, quando tomar algum medicamento, seguir corretamente a prescrição, tomar naquele número de dias, naquele período exato que o médico pediu, sei lá, de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, não sei, o período que o médico indicar para a pessoa. Por quê?
O médico já fez esse cálculo, ele sabe que aquela pessoa com aquela massa muscular, com aquela idade, com aquele problema precisa daquele medicamento numa dosagem X. Não adianta, se a pessoa fizer errado, se a pessoa tomar o medicamento errado, o antibiótico não vai fazer efeito, aí a pessoa vai ficar no seu corpo com dois tipos de bactérias. As menos resistentes e as mais resistentes. Quanto mais bactérias, mais difícil o nosso corpo combater. Tudo bem? Entendeu? Então, se tiver algum medicamento para tomar, tome corretamente. Se tiver alguma dúvida, procure o seu médico. É assim que sempre funciona. Então, meus queridos, percebam que quando o ambiente modifica o indivíduo, estamos falando de lamarquismo. E quando o ambiente seleciona o mais apto, estamos falando de darwinismo. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!